eu sempre pergunto para todo mundo. Já perguntei para o André, pergunto para todo mundo. O que que vocês acham do, não para presidente, assim, da política, de como ele é, do Nicolas Ferreira? Porque ele é polêmico, ele tá lá sempre defendendo, ele tem uma linha, né, totalmente bolsonarista. O que que vocês acham em relação aos projetos, em relação à política do Nicolas? Olha, eu acho o seguinte, primeiro, eu já tive vários embates com o Nicolas, né? O Nicolas ele já foi condenado por me acusar de fazer rachadinha e teve que pagar multa e pedir desculpa, né? Durante a eleição de 2022, né? Apesar disso, né? Hoje é um cara que eu convivo no dia a dia, né? Converso bem. Ele assumiu esse ano a presidência da Comissão de Educação. Acho que antes dele passar por essa experiência da presidência da comissão, o trabalho legislativo dele deixava muito a desejar, né, tecnicamente falando, né, em termos de aprovação de relatório, qualidade de relatório, relevância de projeto, aprovação de projeto, articulação política. Acho que ele focava mais em fazer vídeo do que, de fato, em exercer o trabalho parlamentar, que é uma crítica que eu tenho à maior parte dos parlamentares bolsonaristas. Acho que eles passam mais tempo fazendo vídeo do que exercendo o mandato. Acho que, inclusive, o mandato acabou se transformando num instrumento para você aumentar seguidor em rede social, quando na verdade deveria ser o oposto, pelo menos é para mim, né? Minha rede social é um instrumento para eu ter um mandato parlamentar e o mandato para eu trabalhar e aprovar as coisas que eu acho que são relevantes e barrar as coisas que eu acho que são relevantes. Passada essa experiência, eu acho que ele amadureceu, eu acho que ele passou a pensar e se reunir com técnicos da Câmara, inclusive, que são bastante qualificados, né? Inclusive, o Tarcísio é técnico da Câmara, né? Da área de infraestrutura. O Tarcísio, ele passou no IME, né? Teve a carreira militar lá como engenheiro e depois passou num dos concursos mais difíceis, que é o de consultor da Câmara lá na área de infraestrutura. Não sabia. Então, assim, tem gente muito boa, assim, tecnicamente na Câmara para você se reunir e fazer bons projetos, né? E acho que é dessa parte legislativa, de se aprofundar tecnicamente, de aprovar bons projetos, de conversar com todo mundo, né? Independentemente de partido político, para articular a aprovação. Acho que ele melhorou muito nesse sentido depois de passar por essa experiência da presidência. Que, de fato, é assim, ou você amadurece ou vai ser um grande desastre, né? Porque quando você é presidente, eu fui em 2022, ou você abandona, né, a sua parcialidade e a sua ideologia ali no momento que você está sentado na cadeira e deixa para falar aquilo que você acredita. Quando você fala, olha, eu tô deixando a presidência para assumir o vice e agora eu sou um deputado do outro lado da bancada e eu vou dar a minha opinião de deputado, não tô falando como presidente da comissão. Ou você não vai conseguir controlar o plenário. Segurar, ter o controle de plenário, ter o controle de quórum, ter o controle de aprovação, não aprovação, controle de pauta, não é fácil para o presidente de comissão. É mais fácil para o presidente da Câmara porque as pessoas temem o poder de retaliação que o presidente da Câmara tem. O presidente de comissão não tem poder de retaliação nenhum. Ou ele consegue construir um consenso para ter paz no plenário e uma maioria para ter aprovação, né? Não precisa ter consenso para ter aprovação, porque basta ter maioria. Mas você precisa ter um consenso sobre a sua gestão, de que, olha, você vai colocar 1, 2, 3 projetos que você discorda. Você vai pautar esses projetos, ainda que você articule, e todo mundo sabe que você vai articular, para derrotar aqueles projetos, mas você vai pautar, porque você está exercendo aquela função institucional. Então, ou você adota essa postura ou você vai ser engolido. Acho que ele adotou essa postura ao longo do tempo. Eu acho que ele tem amadurecido bastante também. Já tive poucos, né, embates de rede social, mas acho que ele tem amadurecido bastante. Eu acho que ele tem se mostrado de convicção, porque assim como o Centrão é um grande problema, né, o cara fisiologista que não acredita em nada, que só quer emenda, que tem um preço, e aí basta você pagar esse preço para esse cara, que ele vai ceder para o que você está pedindo para ele. Esse é o mal do país. Você também tem aqueles do rabo preso, e a direita do rabo preso, existe muito, que tem o rabo preso e não vai fazer as mudanças que você quer. Então a população foi lá, votou nesse cara para falar, para fazer, e aí, não, isso aqui eu não posso. E aí chega uma hora o cara não pode fazer nada. Então se o cara indica, por exemplo, o advogado dele pessoal, o Zanin, você espera que o Senado não deixe isso. Não faz, não me parece, olha, muito razoável que o seu advogado pessoal seja ministro da Suprema Corte. Ou que um cara que tentou 2 vezes o concurso para juiz, que foi advogado do partido, seja ministro da Suprema Corte também. E os dois são hoje, né? Então, e daí você espera pelo menos, então tudo bem. Então agora aqueles caras que eu votei, que disse que faria a maior oposição, esses caras vão lá me defender. E muitas vezes não fazem isso. Então,
eu acho que o Nicolas tem mostrado essa independência. Até na questão aqui da Prefeitura de São Paulo também, muita gente foi ali amando, de pedidos maiores, vamos apoiar o Ricardo Nunes, ainda que esse cara tenha tido a Marta Suplicy no secretariado dele, e ainda que ele tenha colocado um site lá com política transgênera. Vamos apoiar esse cara porque a gente precisa apoiar esse cara por causa de acordos maiores. E ele foi lá e falou, cara, não, não vou apoiar e tal. Então, acho que em algum desses momentos tem se mostrado independente. E é isso, a gente precisa dos parlamentares que de fato vão chegar lá e vão defender as pautas que se propuseram. E a gente sabe que é muito difícil. Você fica muito tempo lá, o cara simplesmente começa a trabalhar não mais para a população, mas apenas para manter a sua reeleição e quem são os grupos de interesse que ele vai ter que agradar. Então, é isso. Eu acho que ele tem amadurecido bastante e tem se mostrado, sem dúvida, não dá para discutir que é uma nova liderança. Assim, a capacidade que o Nicolas tem de mobilização é impressionante, é muito grande. Não tem como negar isso daí. Legal, antes de fazer, vamos entrar no assunto do Pix, que a Receita Federal implementou junto ao governo, enfim, novas regras do Pix. Mas antes, Carol, vamos pedir aquele, né? Like, não vamos pedir viu, Pix pra você, não. Vamos pedir o like, que é gratuito, né, Carol? A gente vai pedir o like. Por enquanto. Por enquanto, já taxa um né? like. Olha, o like, o Pix, daqui a pouco. Agora, por enquanto, a gente ainda não tá pedindo, mas a gente vai pedir o like. E também, vamos deixar aqui uma pergunta pra galera. O que vocês estão achando do governo Lula? Comenta aqui embaixo nesse vídeo, vem aqui no episódio e falem pra nós. O que vocês acham? Tá bom o governo Lula? Sim ou não? Agora, vamos falar agora das Andrezinho. novas regras do Pix, Kim e Léo, né? O governo federal agora vai monitorar aí pagamentos ou recebimentos acima de R$5.000, o que tem preocupado muitos comerciantes aqui no Brasil. A gente tá vendo várias os mês, né? matérias, várias redes sociais divulgando que agora tem alguns lojistas colocando assim, pagamento em dinheiro, eu te dou 10% de desconto. Então tá acontecendo várias coisas assim, e a gente quer entender, né? O que vocês estão pensando sobre essa questão. Tem gente muito brava, tem gente achando que é justo, porque tem algumas pessoas que não pagam. O que vocês acham disso tudo? O primeiro, o Pix foi uma revolução no mercado de meio de pagamento do Brasil. Porque foi criado lá pelo Roberto Campos Neto, na gestão do Bolsonaro, e isso fez com que muitas pessoas se bancarizassem. E aí tem pesquisa que mostra que, por causa do Pix, você teve até redução da taxa de juros para muitas pessoas. Porque se você antes não usava o Pix, você usava muito dinheiro, vamos assumir isso. E daí o banco não tem informação sobre você, que tipo de pagador você é, porque você está usando dinheiro. Sim. A partir do momento que você utiliza o Pix, você tem, os bancos passam a ter informação sobre você. E principalmente os bancos pequenos. Porque muita gente utiliza outros meios de pagamento, e como é muito rápido em todos eles, daí os bancos pequenos passaram a ter acesso a esse tipo de informação, e aí eles conseguiram transacionar muito mais e fornecer créditos até mais baratos. Então tem esse mega impacto. Então eu acho que tudo que você aumentar os custos de transação de um negócio que se mostrou mega efetivo, você vai acabar perdendo esses benefícios. Bom, com relação ao Pix, tem muita fake news que vai taxar as pessoas. Não vai taxar as pessoas, pelo menos agora. Não duvide da capacidade do governo. É igual que eu ia falar, calma, Léo, né? Não fala que não vai. Fala que não está sendo agora. É igual a questão do... Exatamente. Que senão vamos falar lá na frente, né? Vamos falar, talvez você falou que não ia. Agora, me parece que não vai. Mas pode ser que amanhã, né? A questão dos cachorros, né? Que falar, os países europeus taxam... para você ter um cachorro, você paga lá uma taxa até alta. E daí falaram, Brasil... vai agora, o Haddad vai gostar da ideia e vai começar a taxar os cachorros. Aí falou, não vamos fazer isso. Só que aí passaram lá, não sei... Aprovaram o cadastro nacional. Aprovaram o cadastro nacional dos cachorros, tá vendo? Então, tá vendo? Tá começando. Aí você vai lá e fala que tem um cachorro, tá cadastrado, depois fala, agora você vai ter que pagar imposto pra esse cachorro. Cachorrinho. Exato. Então, agora, a ideia não é essa, taxar as pessoas. É só monitorar. Mas não faz sentido você pensar que eles vão monitorar se não for para poder pegar aqueles que não estão pagando alguma coisa. Senão, para que você vai monitorar se for para você não fazer nada, né? De fato, tem um problema que muita gente... Um voyeur de Pix. Só vai ficar olhando. Exato, é um voyeur de Pix. Só fica, pô, olha lá,
30 mil de Pix, mas não vamos taxar, não vamos fazer nada, tá? É só curiosidade. São fetiche É meu. só um fetiche exato. Não, mas fica tranquilo, nós não vamos taxar. Poderia, mas não. De fato, tem muita gente que transaciona muito e é rica, como tem muito médico que faz isso, faz diversos procedimentos, etc. E aí acaba não pagando imposto. Isso é um problema, eu sempre critico a meia entrada com tudo. Meia entrada no crédito, meia entrada no cinema. E isso acaba, às vezes, sendo uma meia entrada, porque o cara não tá pagando, alguém vai estar pagando lá na frente. Só que o problema é por que as pessoas ficam revoltadas? Porque você fala que o ajuste fiscal está sendo feito só nas costas da população. Porque você fala, então tá bom, estamos fazendo isso porque precisamos resolver. Vocês não querem ajuste fiscal? Vamos resolver. Então tá bom. Vamos taxar Pix, por exemplo, ou vamos monitorar para poder taxar no futuro, que seja. Aí o cara fala, legal, mas então por que? Cadê os 16 bilhões de Lei Rouanet? Cadê o Congresso, o judiciário que é o mais caro do mundo? E o juiz que recebeu 1 milhão no mês? E o juiz que vendeu sentença e a aposentadoria dele e a punição dele é a aposentadoria integral? E a reforma da Previdência? E os super salários, que é a PEC da mamata? E os super salários aí que vocês vão cortar ou não vão cortar? Então, a pessoa fala, cara, desculpa, se houvesse uma sensação de que é um ajuste fiscal compartilhado, estamos todos no mesmo barco, o Brasil está difícil, vamos todos ter uma responsabilidade compartilhada? Ok, talvez. Só que não, passa a ideia de que não. A gente continua aqui no nosso Palácio de Versalhes, aqui não tem crise, aqui a gente vai dar 27% de aumento para a elite do funcionalismo público, vai dar mais aumento para o STF, vamos dar vale ceia de Natal, R$10 mil, e aí nós vamos... E como é que a gente vai pagar? Vamos taxar mais vocês. Então, por isso que as pessoas ficaram revoltadas com isso. Exato. A meu ver, óbvio, com razão. Eu acho que eu vou nessa linha também, né? Hoje, né, é uma instrução normativa, então ela não tem o poder de aumentar ou de alterar tributação, né? Agora, eu não tenho a menor dúvida de que esses dados, posteriormente, depois vão embasar uma proposta do governo para ter a tributação. Porque, assim, não tem mais de onde o governo tirar, né? É uma coisa que eu falei no início. O governo aumentou gasto obrigatório com receita que não é recorrente, né? Ou seja, eu vendi meu carro, né? Eu vendi o meu carro e aí eu contratei um plano de saúde. Só que o plano de saúde, eu vou ter que continuar pagando todos os meses e anos. E o dinheiro do carro só entrou uma vez. Sim. Exato. E é isso que o governo fez, né? E todos os pontos ali que ele tinha para atacar do ponto de vista de receita, ali acho que o próprio governo está tendo dor de cabeça de encontrar mais, né, lugares para você arrecadar que não chegue num ponto que ou vai ter uma sonegação, né, que vai até diminuir a arrecadação mesmo com aumento de imposto, ou assim, as pessoas vão tirar o dinheiro, assim, não tem mais muito o que fazer, né? O Léo colocou, né? A gente tem a maior carga tributária dentro dos países emergentes, maior carga tributária da América Latina. A gente tem um gasto público, né, que de 45%, que é superior à América Latina, superior aos países emergentes, é superior aos países desenvolvidos. Fica parecido ali com um pouco parelho com o da Suécia, né? Só que com o serviço público de Somália, né? Então, assim, com uma entrega muito menor. Que eu vejo até gente falando, olha, meu problema não é só pagar o imposto. O meu problema é pagar e não ter o retorno que é prometido. Tem países que é tudo certo lá, cobra, mas tem tudo ali gratuito. Na Europa tem países que cobram muito mais, mas tem retorno, né? Sim. Tem saúde, tem tudo, né? E tem uma outra discussão também, que muitos desses países enriqueceram com uma tributação menor, né? Ou seja, quando eles estavam no estágio de desenvolvimento que o Brasil está agora, a tributação deles é muito menor. Eles aumentaram a tributação depois que eles enriqueceram, e aí há discussões, inclusive, sobre até onde esse aumento de tributação depois que eles enriqueceram impedem que eles enriqueçam mais. Exato. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Mas a gente não tem nenhum dos mundos. A gente não tem crescimento, a gente não tem o serviço público. O pior dos mundos. A gente tem o pior dos mundos. A gente não tem serviço público, a gente tem uma taxação alta. As empresas vão para... Pegou o pior de cada um. As empresas vão para outros países. Pagam imposto, né? E não tem retorno nenhum. A gente tem o juro alto, a gente tem dólar alto. E é o que eu coloquei. O governo vai sempre encontrar, buscar alguma maneira de tentar, né, achar mais uma nova fonte de arrecadação. E eu, assim, mais uma vez, se eu fosse apostar, eu diria que os dados coletados agora, né, pode ser, sei lá, no segundo semestre, vão embasar alguma medida de tributação para o governo. Aí o governo, qual que é a estratégia dele? Sempre acoplar uma bondade para fingir que a bondade é o projeto principal. Aí eles podem, sei lá, mandar a isenção de imposto de renda até 5 mil e depois falar, olha, agora com base nas movimentações acima de 5 que a gente viu,
vai ter esse aumento de tributação aqui ou esse novo tributo ali, mas vamos ter isenção para 5 mil. A ideia principal é ter isenção para 5 mil e cobrar dos ricos. Sim. Pode ser que seja esse o discurso, a ideia. Medida proposta. populista, né? É. Porque a maior parte do povo brasileiro ganha até 5 mil, até onde eu Sim. sei. Não, mais de 90%. Mais de 90%.